Olá, estamos aqui para mais um Sobriedade Sim, que é um programa da Pastoral da Sobriedade. Hoje, conosco mais uma vez, a minha querida Eliana. Tenho que começar com ela, afinal de contas é uma senhora. Tudo bom, querida? Tudo bem, e você, Mônica? Tudo. Aí, tá vendo? Valeu a pena. Puxei a orelha dela semana passada, essa semana ela já voltou, não me deixou na mão. E conosco mais uma vez o Zé Henrique de Deus, que esteve com a gente a semana passada, veio lá de Friburgo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Que gostoso, muito bom, obrigada mesmo. Também com a gente, o meu convidado trouxe uma outra pessoa, trouxe uma pessoa que agora está com ele nessa caminhada, que é o Felipe. Tudo bom, Felipe? Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar aqui com vocês também. Prazer é nosso. E não podia deixar de ser o meu santo, que sempre está nos ajudando, sempre está saindo lá de Lins, aquela cidade gostosa, quente, para vir aqui nos ajudar com a sua palavra santa e amiga. Tudo bom, meu Lins, querido? antigamente significava lugar ignorado e não sabido. Agora significa lugar de intelectuais de nível superior. Depois que ele chegou lá, foi um arraso. A cidade só cresceu. Então, é para dizer que lá tem 4 universidades, é uma beleza. Pequena. Então a gente se alegra muito de estar lá e aprender muito. Universidade Salesiana, né? Que também, tem lá. Uma beleza a cidade, muito gostosa. E hoje a gente fica assim alegre, falando de juventude aqui, de faculdade, de tudo, porque nós estamos com representantes jovens da Pastoral da Sobriedade. Nós aqui já temos a juventude um pouco mais prolongada. E você, né? Só prolongada. O problema é seu, né? É só eu sou prolongada. jovem há mais tempo. A senhora é jovem há mais tempo, é isso aí, tá certo. E a gente queria continuar a história do Zé Henrique e ver onde que o Felipe entra nessa conversa. Se você está lembrado, o Zé Henrique contou semana passada que começou nas drogas novinho, foi preso aos 17, onde ele teve um encontro com Deus dentro da cela da cadeia, depois saiu de lá, entrou para a igreja, mudou de vida, mas o relacionamento dele ainda estava meio superficial, estava mais nas pessoas com quem ele se relacionava dentro da igreja do que no próprio Jesus. Não é isso? Já tinha uma filha, tentou ficar lá mais um tempo, mas depois que o padre Claré morreu, não conseguiu mais se manter, saiu de lá e foi para Friburgo. E aí, o que aconteceu na tua vida? Caiu. Caí, fiquei 7 anos caído. Né? Nesse período eu tive mais um filho, né? Tive outros relacionamentos. Né? Juntei 6 vezes com 6 mulheres diferentes nesse período. Benza a Deus. E aí eu tive meu segundo filho. Aí um menino. Um menino. E também foi porque eu achava que ele seria uma motivação também de conseguir sair da vida que eu estava. Mas ainda assim não foi, né? Não foi suficiente. Né? E a minha família de todas as formas tentou me ajudar, mas cada vez mais eu me distanciava, cada vez mais eu entrava no mundo do crime. Assim, né? E cada vez mais eu me afastava dos outros, acreditava em Deus. E começava a num caminho assim profundo mesmo, de perversidade comigo e com os outros, né? Vivi uma realidade de muita maldade, assim, né? Conheci um lado muito ruim, perdi muitos amigos assassinados, né? Vivi uma vida de fuga, de fugir para várias cidades, morar em um monte de lugar, né? Aonde eu estava, eu sempre tinha envolvimento com tráfico de droga ou com algum tipo de crime. Né? E chegou a um ponto de eu não ter mais contato com quase ninguém da minha família, assim, a não ser para benefício próprio, para o egoísmo ou para algum tipo de agressividade, assim, com eles. Entendi. Não tinha contato com meus filhos também mais, via muito pouco, raras as vezes. Uma das motivações, assim, que me fez até me questionar sobre a minha vida foi a minha filha, que com 10 anos, quando eu fui visitá-la, faltava uns 4 meses, assim, para o aniversário dela. E aí eu virei para ela e falei, o que você quer de aniversário? Que eu te dou. E faltava 4 meses ainda, porque eu sabia que eu ia acabar ficando sem vê-la. E ela disse para mim com 10 anos, eu não quero presente nenhum a não ser a sua presença na minha vida. Né? E foi assim, o primeiro tapa mesmo que eu tomei assim, na vida para acordar. Assim, porque até então todas as outras coisas não tinham sido suficientes. Né? E o segundo foi quando eu fui visitar meu pai e na calçada da casa do meu pai eu não podia nem pisar, senão chamariam a polícia para mim. A terceira foi quando eu fui fugido assim para casa da minha mãe pedir socorro para ela. Ela disse que da garagem eu também não passava.
né? Então, ou seja, minha família inteira assim me colocou um Fechou limite, a porta para você. né? E aí eu lembro que eu estava numa pousada que eu vivia meio que escondido assim, né? Eu tinha casas, mas eu não ficava na minha casa com medo de ser preso, né? E aí eu dormia numa pousada. E aí nessa pousada, num dia assim, numa crise de cocaína, eu perguntei para Deus se ele existia, porque eu não queria mais viver assim, a minha vida não tinha mais sentido nenhum. E falei para ele que se ele se manifestasse na minha vida naquele dia, eu largaria tudo de novo, voltaria para ele ainda que eu tivesse só um dia de vida, né? Ou então que ele levasse minha vida para mim para o inferno de uma vez, se o inferno existisse, porque naquela hora até duvidar da existência de Deus eu estava duvidando, assim. É interessante você falar isso, porque às vezes as pessoas acham que o dependente é uma pessoa muito egoísta, né? Ele usa porque ele se sente bem e aí ele não para porque ele está numa boa. Mas o dependente também sofre muito com isso, né? E a gente não para de sofrer. Não para, né? Não para. Aí usa É a para fuga, ter exato. aquela sensação boa de repente, Não, e pequena. já sabe que a sensação não vai existir. Não tem Já mais. sabe. Chega um momento assim que é a fase disfuncional mesmo. Tem a fase funcional, que a gente só É. funciona pelo efeito da droga, e tem aquela que é disfuncional, que nem com a droga a Nem gente é- funciona nem mais. assim mais. Então eu já acordava com a vontade de cheirar cocaína, sabendo que não ia me fazer bem, mas eu não conseguia ficar sem cheirar, cheirava e me fazia mal, e me fazia mal, e me fazia mal. Então eu não conseguia mais ter picos de euforia, né? O meu fundo era tão grande que ainda que eu usasse muita coisa, como às vezes eu ficava 2 dias usando sem parar e apagava às vezes em cima do prato, eu não chegava ao meu estado normal assim de humor. Eu estava sempre ruim, né? Nada me fazia me sentir gente, né? Me sentia de fato assim um bicho mesmo, e até porque eu não tinha mais vínculo com ninguém assim na minha família, né? Eu era o problema da família, assim. Ainda que existissem outros problemas. Entendi. Né? E aí, nesse dia, Aí você fez a pergunta para Deus. fiz essa pergunta para Deus e falei para ele se manifestar na minha vida de alguma forma. Então nós vamos esperar um pouquinho, você aí de casa também, e ele vai falar se Deus se manifestou ou não, tá bom? Não sai daí.